Paz, queridos, bom dia! Vamos começar? Nossa última ministração aí com o tema Espírito Santo. Como vocês estão? Tudo bem? Ai, minhas parceiras de oração que entraram ontem, meia-noite comigo orando. Vamos lá. Chamando o Mike. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tô ligada no 220 hoje. Isso é bom. Ai, cansada, mas bem. Que bom, que bom. Já começou o dia correndo, é? Muito, Então tá muito. bom. Tô falando pro pessoal aí que ontem eu entrei meia-noite para orar. Eu vi. Aí tinha uns corajosos lá que entraram comigo. Glória a Deus. Pois é. E a gente, se tivesse como abrir para o público aqui falar, eles iam falar: ah, última ministração. Uhum. Não, mas você vai continuar com muitas coisas ainda. Tá? Vamos, Então, vamos tem, continuar. tem muita coisa para você passar para o pessoal. Ah, E a Marlene, gente vai passar. Marlene! Eu nunca vi Sim, você entrando, hoje eu vi. ela tem assistido todos. Oh, que legal! Um beijo para você, querida. É muita gente entrando e a gente nem sempre acompanha, né? Não Pois consegue é. ver todo mundo. Agora eu vi. Legal. É. Ela fala para mim depois quem entrou. Ah, Muitas bacana. vezes ela observa quem entra, mas é aquilo, né? Muita gente, quem mexe com isso sabe que no final você vai olhar, você fica olhando o número que está assistindo o tempo todo, né? É, Aí beijo. você vê o número no final e parece que é 4 vezes, 5 vezes mais. É, é, Aí o pessoal entrou e saiu, né? é. Mas às vezes as pessoas ficam por um período, saem, depois vão lá no YouTube, né, para poder acabar de assistir e, Aham, e isso. assistem. Mas eu quero aproveitar antes da gente realmente iniciar e agradecer, né? Agradecer a Deus que eu tô falando, porque agradecer a Deus porque o Senhor tem gerado, o Espírito Santo tem gerado e tem trazido vocês aqui. E para mim, assim, é tão bom, sabe, Mike, a gente vê como quando nós somos obedientes, o resultado da nossa obediência. Porque quando eu comecei, há quase 40 dias atrás, que começou esse distanciamento social, e eu ouvi o Espírito Santo falando para mim: levanta um trono de adoração, de intercessão e proclamação da palavra. E apesar de ser jornalista, de trabalhar com redes sociais, de estar muito presente nas redes sociais, eu nunca tinha feito uma live no meu Instagram. Eu, Poliana. Eu já fiz para as pessoas que eu trabalhava, né? Mas eu nunca tinha feito. E eu já tinha gravado vários vídeos, várias coisas no YouTube. E eu comecei a fazer, e eu lembro que tinha dia que eu tinha 4 pessoas aqui comigo. E nesse período, o Senhor trouxe as pessoas, indicou os temas e tem feito tudo o que tem feito. E eu tenho recebido pessoas aqui falando: você não sabe como eu tenho sido tratada, você não sabe como eu tenho sido confrontada, você não sabe como eu tenho chorado. E isso é resultado de obediência, sabe? Eu louvo a Deus porque às vezes, Mike, as pessoas olham a gente, mas olham assim, né? A aparência bonita, tá ali bem arrumadinho, tá ali falando algo, tá ali transmitindo a palavra, mas não conhece os bastidores, não sabem o preço, né, Mike? Não Uhum. sabe esse preço. E ontem, quando eu fiz a postagem que eu pedi, agora eu quero pedir aqui por nós dois, né, por nossas famílias, eu queria que você estivesse orando pelo Mike, pela Marlene, pelos meninos, né? A Rebeca, o seu filho, pelos seus Benjamin. netos, Benjamin, que vocês orem pela família do Mike, né? Orem pela minha família, para que Deus nos sustente nesse tempo, para que Deus continue falando e que nós continuemos obedientes.
para que haja sensibilidade nos nossos ouvidos, para a gente ter a direção e seguir na direção independente do que for. Vou falar para vocês, eu falei para o Mike, durante a semana eu estava enfrentando algumas dificuldades e eu cheguei a pensar e falar para Deus, como que eu vou conseguir chegar até sexta-feira? E o Senhor nos sustenta, né? Então eu sou muito grata a Deus, porque eu sei que muitas pessoas cresceram, eu sei que muitas pessoas foram impactadas, mas eu não quero que você seja só impactado, eu quero que isso gere transformação na sua vida. E como o Mike disse, e ontem eu comecei a fazer isso com algumas pessoas, você precisa interceder independente da gente, você precisa ler a Bíblia independente da gente. Claro que nós vamos continuar, porque nós somos aqueles que Deus tem colocado para trazer a palavra. Nós estamos aqui como intermediários também, ministros do Senhor, mas não pode haver uma dependência. Se eles não fizerem, eu não vou fazer. Não. Se eles não fizerem, se nós não fizermos, vocês têm que fazer. No horário de vocês, no jeito de vocês. Então, assim, Mike, desde já eu quero agradecer também. Agradecer porque o Espírito Santo confirmou em você e a gente vê esse alinhamento do que tem acontecido. Eu não sei daqui por diante como vai ser, mas depois eu vou até compartilhar outras coisas que o Espírito já falou comigo nessa madrugada, mas a gente vai estar aqui, independente de qualquer coisa. Mas eu queria deixar esse agradecimento, porque eu sei que essa série é algo que é uma mudança na vida de muita gente. Eu sei que é uma mudança de estação e ela é de extrema relevância. Eu considerei cada live dessa como um tesouro riquíssimo que está sendo liberado. Tá? Deus continue guardando a sua casa, guardando a sua vida, provendo a sua casa, a sua família. Que Deus continue enviando os recursos necessários para você cumprir o propósito sempre com a Marlene. Os seus meninos, eu sei que hoje estão casados, com filhos, mas eles também têm um chamado, um propósito. E como família ministerial, né? Como família sacerdotal, vocês cumpram isso com excelência. Que Deus traga você para o Brasil no tempo apropriado, agora nesse tempo, para que a continuidade, né? Para que o Senhor continue a cumprir tudo aquilo que Ele já falou. Eu creio que esse é um tempo de retorno, né? E nesse retorno muitas coisas vão acontecer. Eu vejo que nesse período, Mike, às vezes Deus nos coloca de volta, escondidos debaixo das asas dele. E tem um momento que ele levanta as asas e como a águia ensina o filhote a voar, ele na beirada da montanha, ele empurra a aguinha de novo e ela tem que abrir as asas e voar, sabe? Eu quero declarar sobre você que esse tempo o Senhor coloque de volta. Eu vejo que o Senhor estava com você assim, sabe? Debaixo das asas, você guardado ali, escondido, você e Marlene. Mas eu percebo que o Senhor colocou você de volta de novo na beirada da montanha. E Ele agora empurra você de volta para voar, né? Sobre as nações novamente, sobre o Brasil. E eu creio que é um tempo de voos altos, né? Voos proféticos mesmo. Que seja esse tempo sobre você, e o Brasil aguarda para que a palavra profética alinhada ao propósito dele seja liberada de novo, continue sendo liberado, mas em terra brasileira, presencialmente para aqueles que não estão sendo alcançados aqui, porque a gente sabe que existem pessoas que não são alcançadas por aqui. Apesar de nós já estarmos muito avançados digitalmente, mas existem pessoas que ainda não estão, não têm acesso, não têm condições. Então, essa é a minha palavra de agradecimento, que Deus multiplique a semente que está sendo lançada e que você colha abundantemente nesse ano de 2020. É um ano duplo, que haja essa colheita sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Também sou grato, bastante grato ao Senhor pela oportunidade, e a minha questão é de sempre, eu tenho uma gratidão imensa em servi-lo. Tá? E, consequentemente, servir os irmãos. A gente sabe muito bem o nosso lugar, né? A gente compartilha aquilo que a gente tem recebido.
E amo quando o Espírito Santo confirma, como ele tem feito nessa série, né? Amém. A gente tem desfrutado. É engraçado porque a gente está falando sobre o Espírito Santo, mas a gente tem experimentado o Espírito Santo, Sim. tá? Nessa live. É uma coisa falar sobre, Uhum. é outra coisa ele fazer enquanto você está falando. É. E É verdade. a gente tem recebido isso. E eu louvo o Senhor porque eu percebo que esse é o tempo que coisas que foram faladas 25 anos atrás, tá? Parece que nós estamos chegando no momento. E esse tempo de isolamento tem sido um tempo em que a igreja correu para as redes sociais, para a tecnologia. E o que é impressionante para mim, eu achava impressionante quando o Espírito Santo, por exemplo, quando na época de um mover muito tremendo, 99 a 2006, 2007, por aí, a gente falava e o Espírito Santo agia. Quantas vezes eu ia pregar alguma coisa e ele começava a mover e eu fico calado. Ele está movendo, o que, que eu tenho para falar que é mais importante? Entendeu? Mas essa é a questão de saber dar prioridade para o Espírito Santo e essas coisas. E naquela época, eu vivi anos dessa manifestação e dessa presença. E eu vivo uma década com apenas momentos de oásis. Mas eu falo isso para encorajar todo mundo. As coisas que eu estou vendo o Senhor fazer nas lives, tá? São as coisas que eu ouvia em seminários. E o pessoal pegava, desde os tempos de VHS, Uhum. tá? O pessoal pegava VHS, DVD, levava para casa, ou recebia, comprou, ouviu falar, recebeu, tocou em casa, e a mesma ministração que o Espírito Santo fez na hora da gravação, ele Sim. fez com as pessoas mais tarde que estavam assistindo. Uhum. E agora para mim, ainda mais, eu não sei, mas é incrível. Ele pega isso e pessoas que assistiram, tá? Simultaneamente em muitos lugares, tá? Recebendo a mesma ministração, É. né? A mesma experiência. Sim. E pessoas depois assistindo em muitos lugares a mesma coisa. Eu só quero isso. É um privilégio participar daquilo que o Senhor está fazendo. E eu creio sim que nós estamos no momento. Eu sei que o Brasil está chegando o momento do Brasil. Deus, uma das razões que Deus falou na palavra Rio do Leão 12 vezes mais é para a gente não errar, como a gente tem o costume do já ganhou, já ganhou. Uhum. É para a gente perseverar até chegar aos 12. Nós não Amém. podemos nos alegrar com 2, 3 É. e parar, tá? Sim. A gente já está começando a ver, tá? Coisas que nos alegram muito. Mas há uma glória, conforme Romanos 8, há uma glória reservada para a geração da manifestação dos filhos de Deus. Amém. Algo singular. E nós estamos chegando nesse momento. Amém. E a igreja faz parte da estratégia de Deus para a manifestação dessa geração. Amém. Tá? O derramar do Espírito Santo. E é por isso que o que a gente tem compartilhado, embora não seja um estudo exaustivo Uhum. sobre o Espírito Santo, nós temos tocado em pontos básicos, fundamentais,
e de extrema importância para as pessoas. Por quê? É aquilo que você mencionou agora no final. Nós sabemos que tem pessoas não alcançadas. Então, eu não vou perguntar por que não foram alcançadas. Eu vou perguntar onde estão os que não foram alcançados. Isso aqui. E quero alcançá-los no poder do Espírito Santo. Sim. Não no poder do convencimento humano. Uhum. E Paulo falou sobre isso aos Coríntios. Eu cheguei no meio de vocês e a minha palavra não foi com persuasão, e sim com demonstração do Espírito e poder. Então, o Espírito Santo está sendo derramado sobre nós, ele habita em nós para manifestar esse poder, essa autoridade, essa presença de Deus para as pessoas, para que elas não sejam convencidas por um debate. Né? Não se trata de debate. Sim. Né? Então, louvo a Deus por viver nessa hora, participar disso. Peço ao Senhor também que Ele esteja abençoando você, Alexandre, seu filho, todo o seu lar, né? Seus pais, parentes. Né? É um tempo especial. É um tempo especial. E aí, teve perguntas ontem? Não, tem perguntas aqui agora, não sei do que, deixa eu ver. Vi o Mike em uma live dizendo para ler primeiro Mateus, depois Atos e Filipenses. E Poliana, sou novo convertido, queria aprender a ler a Bíblia em sua sequência exata. Então, duas coisas, né, que eu vou deixar o Mike falar. O Mike tem um estudo, né, sobre a Bíblia, e a gente até conversou sobre isso, e ele vai começar a ensinar como ler a Bíblia nas lives dele. Eu vou deixar ele falar sobre isso, mas eu quero incentivar você, que me segue aqui também. Eu já faço isso há 3 anos. Todos os dias, eu publico textos para a gente fazer uma sequência da leitura bíblica. Só que esse ano, eu estou alternando um livro do Antigo Testamento, um livro do Novo Testamento. E quando eu não estou em lives assim compartilhadas, como esse estudo, eu sempre entro com o texto em questão e a gente estuda aquele texto. Então, eu vou estar pensando como a gente também vai poder estar pegando o ensinamento que o Mike vai liberar e trazer para vocês aqui também, para a gente aprofundar isso. Mas eu queria que você passasse, Mike, eu não sei se você já tem data para iniciar, que você disse que estava alinhando isso, né? Uhum. O método. Então, eu estou diante do momento que nós estamos vivendo, como todos nós, é muito claro que Deus quer que aproveitemos as redes sociais para a disseminação do conhecimento, né? O Espírito Santo vai agir, nós estamos vendo isso. Mas, com isso, eu tenho um curso que eu montei, uma escola chamada Caminho do Rio. E nessa escola eu ensino um método chamado método indutivo de estudo bíblico, tá? Onde você vai aprender, na verdade são 5 passos, tá? É bem facinho, é observar. O primeiro passo é observar, o segundo passo é observar, o terceiro passo é observar. O pessoal tá... O quarto passo é não. Observar. Não. O quarto passo. Aí, pessoal, o quarto e o quinto também. O quarto passo é interpretar, ou seja, é a arte de fazer perguntas. Sim. Tá? E o quinto passo, então, é aplicar. Tá? Por que tanta observação? Na verdade, quando eu aprendi no seminário com mestres nisso, tá? Doutores nisso, é observar, interpretar, aplicar. Eu resolvi colocar 3 vezes. Por quê? Porque nós temos a tendência de não observar. Então, aquilo que você está levando as pessoas a fazerem, na verdade, para a leitura bíblica, tem N maneiras. É muito interessante o que você está fazendo, uma passagem do Antigo, uma passagem do Novo.
é muito interessante começar do início ao fim. Sim. É muito interessante, eles fizeram uma Bíblia nova agora, não sei se você conhece, a Bíblia cronológica. Sim, o meu irmão tem. Que colocou a Bíblia em cronologia. Então, a sequência dos livros e das passagens bíblicas é diferente do Sim, que nós temos, né, vamos dizer, na Bíblia convencional. Tá? sim. Porque coloca no tempo que acontece. Isso Uhum. significa... Isso é tremendo porque quando eu ensino sobre método indutivo, eu acabo fazendo isso. Porque eu acabo, por exemplo, ensinando os livros históricos, mas na sequência dos livros históricos, eu tenho que dizer, agora, o livro do profeta tal encaixa aqui, Isso. tá? Etc, etc. E Paulo, quando ele vai escrever para Filipos, na verdade, a gente tem que voltar para Atos e encaixar, tá? Uhum. Quando a gente Etc. vai para Apocalipse, a gente volta lá em Efésios, né? Então, assim a gente vai. Agora, deixa eu só falar uma coisa rapidinho aqui, o Mike. Para quem não puder comprar, e eu sei que é um custo, é um investimento, tem Bíblias que são caras. Gente, existe aplicativo. Eu tenho todas essas Bíblias no meu celular. Existe a Bíblia em ordem cronológica. Baixa aí no seu aplicativo, você consegue ler pelo próprio celular. Então, é super simples, tá bom? Muito bom. E na semana que vem, eu estou fazendo aulas à noite, né? São Sim. aulas experimentais da escola, tá? Então, eu fiz 4 essa semana, vou fazer 4 semana que vem. Na semana que vem, a partir da segunda-feira, é só sobre método indutivo de estudo bíblico. Na Vamos semana para que lá. vem, Todo é, mundo. pode ir. À noite, 21h30, eu estou Vai. fazendo essa aula, tá? Cada uma das noites. Isso justamente para ver se a pessoa está querendo aprender conforme eu estou ensinando. E Uhum. aí ela vai ter uma escola online que ela vai poder participar, tá? Certo. Com o tempo. Ok. E quem ouve qualquer estudo meu, quando eu estava na escola, os alunos, eu não falava isso, não precisava falar, mas os alunos chegaram, tipo, 2, 3 semanas de curso, mas peraí, isso que você está ensinando é isso que você está usando para ensinar a Bíblia, não é? Esse Uhum. método. É isso. Aí eles fizeram a conexão. Esse método é o que gera, tá? Com o pedido do Espírito Santo, me ensina, tá? As revelações da palavra que Deus tem me dado. Sim. Aí eu uso a palavra revelações de forma comum, tá? É Uhum. porque o povo fala assim. Na verdade, não é nenhuma revelação. Tá? Uhum. É simplesmente um entendimento das escrituras. É um descortinar, né? É exato. Eu Exato. uso revelação no sentido assim, Deus me revelou dentro dessa palavra isso, É, porque a gente lê, eu leio tem uma revelação, você lê tem outra, porque você tem um entendimento daquilo que você está sendo descortinado, né? sim. Agora, uma das coisas que é muito, muito, muito importante, a pessoa pode, você falou dos aplicativos. Tem aplicativos que têm a palavra lida, tá? Sim, Então, tem em quase áudio. todos. Você coloca. Queridos, o valor de ouvir a palavra é muito além do que a gente tem dado certo, correto, valor correto, Eu tá? faço isso. A Muito fé vem pelo ouvir, ouvir. ouvir a palavra. Então, por exemplo, uma das coisas na minha aula, quando eu vou fazer isso presencial, e eu vou encorajar, eu fico triste de fazer isso online, por quê? Porque eu não tenho como averiguar se a pessoa está Tá seguindo a fazendo. minha orientação. Então, quando eu faço com o grupo, eu tenho pessoas que vão ser, vamos dizer, supervisores. E eles têm 4, 5, 6 pessoas em cada grupo. A gente literalmente, durante semanas, faz a leitura audível, tá? Uhum. Em Em voz voz alta. alta, Isso. tá? Do Evangelho. Então, cada pessoa vai ler, vamos dizer, 10 versículos. E eles têm que ouvir um ao outro lendo.
Agora, existe motivo para isso, tá? Porque muitas vezes a gente lê em silêncio e erra a leitura e não percebe. Sim. Tá? Segunda coisa, se você vai ler, põe o áudio para tocar, tá? Justamente para você ouvir e ler. Isso, em relação à aprendizagem, aumenta muito a nossa aprendizagem. Tá? E aí se torna algo que o Espírito Santo tem em nós, como, vamos dizer, a palavra arquivada em nós, para ele poder usar. Né? E ontem, Mike, na hora que eu convoquei e entrei meia-noite para orar, eu tenho esse hábito de cantar e orar a palavra. E conforme eu vou orando, até mesmo ontem eu fiz algo bem diferente, porque enquanto eu estava orando ali a oração do Pai Nosso, eu fui orando a palavra, inserindo a palavra na oração conforme as necessidades que eu estava colocando. E quando a gente tem essa prática, a palavra vem à mente. E você vai orando a palavra. E a eficiência da oração da palavra é algo... Você não precisa inventar palavras. E tem gente que não sei como orar. Ora a palavra. O Senhor disse que o Senhor é Jeová Rafa, então vem com cura, Senhor. E assim você vai orando, né? Agora, você falou para mim que você usa a Bíblia em inglês, né? Você tem o hábito de usar. Mas muita gente me pergunta qual é a melhor Bíblia de estudo. Você até ficou de ver e me passar. Depois queria que você indicasse para as pessoas que estão começando. Eu uso, como eu já falei para alguns, eu uso essa Bíblia que era do meu avô. Quando meu avô faleceu, eu peguei como herança para mim. Ó, Bíblia Plenitude, é uma Bíblia de estudo. Né? Eu gosto muito dessa versão, embora que é uma versão mais clássica, porque é a revista e corrigida. A linguagem bíblica, né? Tem gente que prefere linguagens mais simples. Eu tenho dificuldade, eu não gosto muito. Então, eu gosto dessa. Eu já ouvi falar muito sobre a Bíblia, a mensagem, mas eu não tive acesso a ela, não consegui baixar. Então, queria que você deixasse depois, mesmo que seja no privado, e eu vou postar para o pessoal a indicação de Bíblia. Mas é muito importante, queridos, vocês lerem. Tem aplicativos que tem várias versões que você pode obter todas elas. E fica fácil também de você acessar. Sim. Agora tem essa, tá? Mas está invertido, desculpa. NA. Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada. Sim. Tá? A tradução é de Almeida, mas existe uma renovação, uma atualização, e os estudos são bons porque eles vêm de um estudo. Na verdade, são estudos de uma Bíblia que tem aqui, tá? De vários eruditos aqui, etc, etc. Então, uma galera que... Eu até fiz essa pesquisa que eu falei, e não dei retorno, desculpa. Mas esse pessoal está usando essa Bíblia, que é praticamente a que eu uso, revista e atualizada da Almeida, né? Mas o meu não tem estudos. Tá? Quando eu falei que eu uso em inglês, eu uso uma Bíblia que chama-se Método Indutivo. Tá? E os estudos são apenas históricos. Certo. Não existe nenhum estudo que pende para a interpretação. Tá? Então, eles estão trazendo arqueologia, história, pesquisas de fatos históricos e sociais, mas não pende para a questão de interpretação. Ou seja, não tem uma pendência, uma inclinação denominacional. Para alguma teologia, né? Certo. Então, ajuda bastante. Porque eu quero... Toda a questão do alvo do método indutivo é que você deixe a Bíblia falar para você. Sim. Você procura não impor sobre a Bíblia algo que seja dos dias de hoje, né? E nem da sua própria experiência. Isso é impossível fazer de forma absoluta. Mas quando a gente começa a tirar o que é a nossa expectativa, a gente busca saber o que coisas significavam naquela época, tá?
Muda para tudo. falar para nós, porque Deus inspirou ali. Aí que nós vamos poder fazer a aplicação, a interpretação e a aplicação para os nossos dias. Uhum. E eu preciso dizer para todo mundo, tudo que eu estou ensinando sobre o Espírito Santo, as coisas que tem ouvido nas lives de ensino, etc., etc., se baseia nesse princípio. Esse ano eu estou lendo essa Bíblia de estudo, mas esse ano eu estou lendo a Bíblia sem ler os comentários. Eu só leio o texto, não leio os comentários. E meu irmão até escreveu aí, meu irmão pastor Gleidson está aí na live, um beijo para você. Ele botou ali, o termo teológico disso é iluminação. Eu falei, tá bom, obrigada. É verdade, É que iluminação. ele é mais teólogo, entendeu? Eu sou mais na prática aqui. Eu devia ter lembrado disso. Eu fui professor e diretor de seminário, né? É bem essa palavra mesmo. Ele botou ali, eu fiquei rindo aqui, que eu falei, eu sou o João Batista, ele é o sacerdote lá. Então, tá bom. Então vamos lá. Acabou a pergunta aqui. Já foi meia hora. Olha, eu queria deixar hoje com duas questões bem simples, tá? Mas se você entender esses dois princípios, você entende o mover do Espírito Santo em você de uma forma tremenda, tá? A Bíblia fala em frutos e dons do Espírito Santo. Então, vamos ver primeiro os frutos. Gálatas 5. Tá? Por causa dessas duas coisas, e muitas vezes eu tenho visto na igreja as tendências teológicas. Você tem um grupo que só quer falar dos frutos. Você tem outro grupo que só quer falar dos dons. E quando o pessoal me via sendo transformado e mudando a minha ministração, etc., etc., muitos falaram, você virou pentecostal. E os outros, não, você... Aí eu falei, não, todo mundo, eu quero que vocês saibam, eu sou pão integral. Eu quero integrar... Gostei disso. Eu quero integrar tudo que tem. Eu não quero que falte nada, tá? A palavra fala sobre dons e a fala sobre frutos. Eu quero tudo. Isso aí. Tá? Então, e nisso, isso me levou a expressar isso da seguinte forma. O Espírito Santo habita em mim, habita em nós, para produzir a vida, o caráter e o ministério de Jesus. A gente precisa entender isso. A gente estava morto nos nossos delitos e pecados. Uhum. Ele nos deu vida pelo próprio Espírito Santo. Nós nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo, como Jesus foi gerado no ventre da Maria, tá? Ele nos gera vida, tá? A gente não volta. Nicodemos entrou numa pira. Como é que eu vou voltar? Não, você não está entendendo. Você nasce pelo poder do Espírito Santo. Já do jeito que você, na idade que você tem. Bom, é pelo poder do Espírito Santo que nós nascemos. É o próprio Espírito Santo que nos cria, nos ensina, tá? Para produzir em nós, reproduzir em nós, o caráter e o ministério de Jesus. Não é um ou outro, tá? É um e outro, ambos. Então, eu quero ver aqui rapidamente com o pessoal. Vamos falar ler do versículo 18. Mas se sois 5:18. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, tá? A gente falou ontem que o ser guiado pelo Espírito Santo é a maior característica do Filho de Deus. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne
são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Tá? Então, qual o livro? Gálatas 5, a partir do verso 18. Isso. Tá? Agora, é muito importante para aqueles que têm ouvido certas mensagens hoje, tá? Que não, você pode viver essas coisas e você vai entrar e você é salvo, mesmo assim. Não. É muito claro aqui. Você vive na prática dessas coisas, você não nasceu de novo. E você não vai entrar no reino. Eu não estou querendo ser contra você. Eu estou querendo deixar para você muito claro, todo mundo, lógico, não é você, para a pessoa que está ouvindo, muito claro, se você continua na prática do pecado, você não tem a experiência que Jesus morreu para te dar. Sim. Que é nascer de novo, receber o Espírito dele e ter a sua vida transformada. Tá? E ele diz, aí que ele fala, mas o fruto do Espírito. Ou seja, uma vez que você recebeu o Espírito Santo, o fato dele estar plantado na sua vida, presente na tua vida, tem coisas que vão crescer, que vão ser produzidas. Ponto final. Tá? E são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha, eu queria expressar da forma certa. Quando nós estamos falando de frutos, você já viu uma árvore frutífera? Eu sempre penso no Brasil, eu penso na manga. Como eu gosto de manga. Ai, que delícia. E tem regiões que tem várias variedades. Sim. Muitas variedades de manga. É uma delícia. Tá? Eu amo, aqui não tem. Aqui só tem manga importada e é choncho. Tá? É ruim. É ruim. Bom, frutos crescem naturalmente. Quando eu cheguei no Brasil, comecei a ver, andando, eu lembro, interior de São Paulo, a estrada, tá? Beirando a estrada, mangueira e mangueira e mangueira e mangueira, e cheia de manga. E eu babava, passando de viagem, babando. Olha quanta manga. E na beira da estrada pode parar qualquer pessoa. E era comum você ver uma família que parou, todo mundo está se lambuzando de manga. Tá? Agora, fruto do Espírito. Se ele está em nossas vidas, tá? Esse fruto vai crescer naturalmente. Essas coisas vão começar a aparecer na vida da gente. Por exemplo, domínio próprio. Quando a pessoa, e eu falo sobre isso porque tantas vezes eu tenho ouvido falar, pessoas falarem assim, eu não consigo. Eu olho, a pessoa fala, não, mas eu estou fazendo isso. Mas eu não consigo parar, eu não consigo controlar, eu não consigo que... Aí logo eu olho e questiono, então você não tem o Espírito Santo? Por que eu falo sobre isso? Domínio próprio. Ou seja, se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho controle sobre minha boca, meus olhos, as minhas mãos, tá? Não dá para dizer mais. Se eu estou falando eu não consigo, ou eu não tenho o Espírito Santo e sou escravo ao pecado,
ou eu estou mentindo para mim mesmo. E se eu estou mentindo para mim mesmo, aí eu preciso podar. Aí João 15, Uhum. tá? A árvore que não dá fruto, Exatamente. poda. Todo mundo precisa. E todo viticultor, ele sabe que para dar bons frutos e Tem que mais podar. frutos, um fruto mais maduro, mais gostoso, a árvore tem que passar pela poda, Sim. tá? Olha só o que é, qual é que é, o que é a primeira coisa que o viticultor vai podar? Chama-se ladrãozinho. Eu acho muito interessante isso. Todo viticultor que vai podar uma árvore, ele vai procurando galhos que só tiram a força da seiva. Só desvia, não vai produzir nada. São as nossas palavras que não produzem nada a não ser a morte. Ah, Forte. eu não consigo, não consigo. Ué, você está mentindo para você mesmo. Porque se você tem o Espírito Santo, ou você não tem, e diga logo que você não tem e começa a buscar o novo nascimento, tá? Para você receber o Espírito Santo, começar uma vida de transformação, ou para de mentir, para de repetir o que não É. é verdade. Você está falando isso para adultos. Eu estou trabalhando isso com uma criança. Eu tenho ministrado isso ao meu filho. Uhum. Porque vira e mexe, ele explode. Ah, eu sou assim. Não, não é não. E ele, quanto mais eu falo, mais raiva ele fica. E eu falo, você tem que ter domínio próprio. Você tem que se dominar. E se nós compararmos o cristão, o novo convertido, como uma criança, ele precisa praticar isso desde pequeno. Se Sim, converteu, precisa fazer a prática. E eu acho que esse ponto que você tocou do domínio próprio é um dos gomos desse fruto, que eu não uhum. sei, porque as pessoas falam assim, são frutos do espírito, né? Uhum. São várias citações, mas a palavra fala sobre o fruto. E é como se você fosse chupar uma laranja que tem vários gomos, e cada gomo desse é o fruto, né? E se um gomo desse está estragado, ele também contamina o resto da laranja. Sim. Né? Então, E, se você é novo convertido, entenda que, assim como uma criança precisa ser ensinada, você também precisa passar por esse processo. sim. E isso é aquilo que eu falei na segunda-feira na escola, tá? Sobre o desenvolver. A gente passa, a gente nasce, Sim, passa por um período de infância, depois adolescência, juventude, para chegar na maturidade. Você nasceu de novo, você é recém-nascido. E todas as coisas que você passa na infância, no natural, precisa passar em Cristo, tá? No crescimento. Bem observado, muito bem observado. Agora, essa é uma verdade sobre todos esses frutos. Eu uso frutos porque sim, tem várias, mas deixa eu explicar uma coisa aqui. Tem várias traduções, tá? Esse é o problema de traduzir uma outra língua, uhum. tá? Então, pessoas perguntam para mim como que eu vou traduzir saudade, tá? É, A palavra saudade para o inglês. Eu tenho que falar umas 15 palavras, uhum. tá? Não dá, porque a gente usa em relação a tantas coisas e tantas nuances, tá? Essa palavra, que eu preciso explicar isso, tá? Quase todas as vezes. Grego tem algumas coisas dessas. Então, aqui eu sei que uma tradução vai dizer o fruto do Espírito, tá? E, e aí fala de várias coisas. Como é que o fruto vai ser várias coisas diferentes, tá? Aí tem outras traduções que traduzem logo Os frutos, frutos. tá? Os frutos. Mas a questão aqui,
quando a gente entende que, dentro do princípio que a gente tem falado, se o mesmo Espírito que estava em Jesus agora está em mim, é para reproduzir em mim atitudes, caráter que o Espírito Santo gerou em Jesus. Sim. Tá? Que é amor, alegria, paz, longanimidade, etc, etc. E a gente faz bem meditar sobre isso, especialmente no início. Até seria interessante pequenos, seu filho, outros, meditarem sobre isso. Até a leitura disso várias vezes no início. O fruto do Espírito é amor, alegria. O que é amor? Alegria. Vai meditando nisso, tá? Fixando na nossa mente, isso faz parte da renovação da mente. Fixando em nossa mente que o Espírito Santo está em nós, querendo produzir isso. Agora, quando que ele vai produzir amor que vai ser visto? Na hora da contenda. Quando que ele vai gerar alegria e vai ser visto? Na hora de tristeza, na hora de um sentimento de depressão, de uma dificuldade, de uma tribulação. E paz, quando as coisas não estão bem. E eu falo sobre isso por quê? Porque parece que, quanto mais eu leio sobre Jesus, ele não se abalava. Entendeu? Ele não se abalava. Parece que o vento vinha e pouca variação. Pouca variação. Ele estava arraigado, ele estava ancorado naquilo que o Espírito Santo estava ministrando ao seu coração. Nos momentos de maior conflito, maior tribulação, ele não levou as coisas, tantas coisas que aconteceram com ele, ele não levou pessoalmente. Eu costumo dizer, ele não se ofendia, ele era inofensível. Parece que você podia bater em Jesus e ele só ia olhar e eu te amo mesmo assim. Tipo, é impressionante. Agora, isso porque o Espírito Santo tinha ministrado essas coisas a ele e estava produzindo nele esse fruto. Tá? Agora, a outra coisa, e isso explica 1 Coríntios 12. E antes de começar, eu só quero reparar com todo mundo, especialmente para aqueles que têm teologia. Como é que se chama seu irmão? Gleidson. Gleidson, tá? Especialmente para nós, tá? 1 Coríntios 12 fala sobre os dons espirituais, 13 sobre o amor, 14 sobre línguas e profecia. Tá? Infelizmente, eu tenho visto muita gente pregar 1 Coríntios 13 sobre amor, fora do contexto que é. Esse capítulo não se trata do amor do casamento. E eu só ouço pregar no contexto do casamento. Mas não é o contexto no qual Paulo fala. Paulo está falando sobre isso no contexto de dons espirituais. Sabe por quê? Porque a igreja em Corinto deixou a questão dos dons espirituais dividirem eles, serem um ponto de contenda. E quando Deus me mostrou isso, eu falei, ai, 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 nós caímos na armadilha do diabo. Desde o momento que Deus renovou os dons, que é desde Azusa. Tá? No início do século XX, Deus começou, não que nunca houve, sempre houve. Eu tenho um livro que o cara fez um levantamento histórico e viu a manifestação dos dons espirituais ao longo da história da igreja. Isso é desde a igreja primitiva
até os dias de hoje, mas em Azusa, Deus falou, agora eu quero devolver isso para todo mundo. E hoje nós temos a questão dos dons espirituais em todas os tipos de igreja cristã, tá? Todas as denominações. Nisso, o que eu quero observar aqui, por favor, essa geração não pode cair nessa armadilha, não pode cair nessa tentação. Quando a gente vai falar sobre dons espirituais, a gente não pode deixar uma diferença de opinião, tá? Dividir a gente. Nós precisamos ter as atitudes de amor. Paulo coloca o capítulo de amor no contexto dos dons espirituais. Então, se eu falar alguma coisa aqui, por favor, que você não tenha a mesma ótica ou a mesma opinião, seja quem for, por favor, vamos manter o amor, tá? E vamos caminhando, porque no final das contas, o Espírito Santo vai nos unir no nosso entendimento. Ou não, porque eu sou casado com uma mulher que daqui a pouco, daqui a alguns meses, a gente vai fazer 40 anos de casamento. E até hoje a gente não concorda em tudo. Uhum. E nem vai concordar, né? Porque Eu não estou esperando isso. São seres diferentes. Exato. Agora, eu queria que você visse comigo, quando o Senhor me ministrou essa questão aí, como o tempo corre, meu Deus do céu. Versículo 4 do capítulo 12. 1 Coríntios 12, 4. Certo. Tá? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, tá? Mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Agora, no momento, um pouco tempo que nos resta, na verdade, eu só quero ver o entendimento dos dons, tá? Porque aí eu ensinava que uma pessoa podia ter talvez dois, no máximo 3 dons, tá? Deus me pegou em 1993 e manifestou todos os dons em mim, através de mim, e falou, e agora, como é que fica seu ensinamento? E aí ele me mostrou essa palavra, o Espírito Santo opera tudo em todos, visando um fim proveitoso na realização quando ele quiser. Tá? Só vou fazer menção disso para poder, então, passar o princípio para o entendimento dos outros. Um dia ele falou, Mike, para você entender, segue o princípio. O mesmo Espírito que estava em Jesus, agora está em você. Amém. Quer entender dons de curar? Olhe para Jesus. Porque Jesus curava pelo Espírito Santo que nele habitava. Esse mesmo Espírito agora habita em você. Ele, como ser humano, ministrava cura não pelos poderes divinos que ele teria como Deus, e sim pelo poder do Espírito Santo que habitou nele como homem. Glória a Deus. Ele é o nosso exemplo. Aí você vai percorrer a lista dos dons, tá? E aí você responde aquela pergunta da live anterior, falando sobre a cura, né?
Que quando Deus ministrava, na verdade era pelo Espírito, e não porque era Exatamente. Deus, né? Tudo, tudo. E aí que a gente precisa, a gente não vai ter tempo para isso hoje, tá? Mas a gente pode percorrer a lista dos dons, um único dom que não é visto em Jesus, não é relatado, não é óbvio. Dom de fé. Andou sobre a água. Meu Deus! Profecia. Adoidado. Palavra de conhecimento. Mulher samaritana. Tá? Simão, na casa dele, sabia o que ele estava pensando. Isso explica tanta coisa que fica, vamos dizer, nos bastidores. Uhum. Mas como é que Jesus sabia? E todo mundo pensa logo, não, ele é Deus. Ele era Deus, que se abriu mão da sua divindade para se tornar igual a nós e se tornar o nosso exemplo em como viver como Deus tanto queria que a gente vivesse a nossa vida humana aqui. Uhum. Ele é o segundo Adão. Se o primeiro Adão era o nosso exemplo e caiu, agora Jesus é o nosso exemplo em como viver essa vida guiada pelo Espírito Santo. Com a produção de fruto e com a manifestação dos dons, que sempre visam um fim proveitoso. A manifestação dos dons, e nessa é a questão principal, não é, tá, para santificar o meu nome. Não. O fim proveitoso é na vida do outro. É para edificar o corpo. Sim, Mas qual dom que exatamente. você falou que não ficou visível, que não era muito visível em Jesus? Qual era o fruto, melhor dizendo? Não, qual era o dom disso? Por exemplo, conhecimento, tá? A palavra de conhecimento. A ocasião. Como que Jesus sabia que a mulher não era casada e tinha 5 maridos? Era uma palavra de conhecimento dado pelo Espírito Santo. Esse fato fez a mulher olhar para Jesus e vejo que tu és profeta. Uhum. Ele não negou. Sim, sou, Deus está me usando assim. Sim. Mas o que ela ficou sabendo é, mesmo sendo pecadora, os olhos de Deus estavam sobre ela. Sim. Porque um profeta foi enviado para falar com ela. Isso Uhum. transformou a vida dela. Uhum. Ela se tornou evangelista da Sim. cidade de Samaria. De Samaria, sim. A palavra, quando Jesus estava na casa de Simão, o fariseu, Lucas 7, tá? Simão, ele fala com seus botões, ele fala consigo sobre a mulher que está aos pés de Jesus. Ele não fala em voz alta. Uhum. Mas Jesus, sabendo que, tá? Como sabia? Uma palavra de conhecimento dado a ele pelo Espírito Santo e uma palavra de sabedoria. Jesus não confrontou. Simão, você é um sem graça, cara. Você é um fariseu. Ele podia ter feito isso. Muitos de nós talvez fizessem isso. Uhum. Tá? Mas ele não. Recebeu uma palavra de sabedoria. Como é que eu vou ministrar esse conhecimento que Deus tem me dado? Tá? Eu não vou simplesmente, você... Não. Deus, como é que eu ministro essa palavra de sabedoria? Eu podia ter olhado para a mulher samaritana, e podia ter falado N coisas. Não. O homem com quem você vive hoje não é seu marido, você já teve 5. Essas coisas na vida de Jesus são maravilhosas. O único que eu não vejo é línguas. Sim. Mas não quer dizer que Jesus não orava em línguas. Porque não tem o relato, né? Exato. Então, o que eu entendo? Jesus orava em... Vai terminar. Você tem como voltar para finalizar ou não? Eu posso. Tá. Então, se terminar, a gente volta. Vamos lá. Tá bom. Eu creio que Jesus orava em línguas, porque o Espírito Santo ajudava ele. Tá? Uhum. A intensidade de intercessão que Jesus, tá, tinha, ele levou sobre si
a iniquidade e o pecado do mundo inteiro, de Adão até o último ser humano que vai nascer antes da sua vinda. Levou nosso pecado e iniquidade sobre si antes